Olá, queridos! Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer um tema que eu prometi no meu vídeo de unboxing. E era justamente quando a gente tava falando de The Witcher. Quando a gente fala da série de livros de The Witcher, a gente tem que entender que ele tem algumas particularidades. Ele não é simplesmente uma série comum. E aí, só pra vocês entenderem como foi que surgiu os livros de The Witcher. Tem muita gente que pensa que os livros eles são baseados nos jogos. Mas, na verdade, isso é o contrário. Os livros eles começaram a ser escritos por Sapkowski dos anos 90, lá na Polônia. Um tempo depois, a CD Projekt comprou os direitos para fazer jogos baseados na história do livro. É importante dizer que os jogos eles não são considerados canônicos para a história. Isso quer dizer que eles não são histórias oficiais. Sapkowski criou 8 livros no total. E eu vou mostrar cada um deles para vocês agora. O primeiro livro se chama The Witcher, O Último Desejo. Além dessas edições que eu tenho aqui em capa dura, existem duas outras edições. A de capa comum, com ilustrações, e a com a capa baseada nos jogos. Vou mostrar pra vocês em ordem cada um deles, e depois eu vou explicar mais ou menos a particularidade dessa série. O primeiro livro é The Witcher, O Último Desejo. A capa do lobo ela vem holográfica, aqui na cor roxa, e ele também vem com uma fitinha aqui dentro, da mesma cor da capa. O segundo livro é The Witcher, A Espada do Destino. Nessa edição, o lobo holográfico ele vem na cor laranja e a gente tem uma fitinha também aqui dentro, da mesma cor. O terceiro livro da série é The Witcher, O Sangue dos Elfos. Esse aqui ele tem o lobo holográfico na cor vermelha. E ele vem com uma fitinha também, da mesma cor da capa. O quarto livro é The Witcher, Tempo do Desprezo. E ele vem com um lobo holográfico na cor dourada e a fitinha da mesma cor. O quinto livro, The Witcher, Batismo de Fogo. O lobo holográfico vem na cor prata e a fitinha também. O sexto livro, The Witcher, A Torre da Andorinha, com o lobo holográfico na cor verde e a fitinha também. O sétimo e tecnicamente o último livro, que é um dos maiores, que é The Witcher, A Senhora do Lago. Esse livro aqui, quando foi publicado no Brasil, ele foi dividido em duas partes. Só que quando a Martins Fontes publicou esse livro, ela já lançou em um volume único. Vocês precisam ter muito cuidado quando vocês forem comprar esse volume da saga The Witcher. Vocês precisam analisar se vocês estão comprando o tomo único ou se vocês estão comprando o que é dividido em dois volumes. Então se atentem sempre pra capa quando vocês estiverem comprando. Essa versão aqui em capa dura, ela já vem como tomo único, ela não tem a separação. O lobo holográfico ele é numa cor turquesa, pra mim é o mais bonito. E a fitinha também. E o último livro lançado é esse aqui, The Witcher, Tempo de Tempestade, que tem um lobo holográfico num azul escuro e a fitinha também. Esse livro aqui, na verdade, ele é um prelúdio, ou seja, é como se ele fosse um conto extra, tá localizado ali mais ou menos entre os contos do primeiro livro. Uma coisa importante de falar desse livro específico aqui, ele deve ser lido por último, porque tem uma personagem específica que aparece aqui nesse livro, que ela só vai aparecer em A Senhora do Lago. Então, se vocês lerem ele antes de ler o sétimo livro da saga, vocês podem pegar spoiler e talvez não gostar. E aí, por que eu falei pra vocês que eu considerava o terceiro livro como o primeiro livro de história? Como eu expliquei pra vocês, esses dois primeiros livros aqui, eles são contos. Só que esses dois contos, eles são essenciais pra gente entender a origem dos personagens e como que se deu esse relacionamento entre eles. The Witcher ficou famoso por causa dos jogos criados há alguns anos atrás, porém ele também ganhou uma grande notoriedade no ano passado, quando foi lançado uma série específica sobre ele pela Netflix. Eu preciso dizer pra vocês que a série da Netflix, ela segue os acontecimentos do livro e não dos jogos. Então, se vocês quiserem entender mais um pouco sobre a história do Geralt, vocês precisam ler os livros. Pra ser mais específico, esses daqui são os livros que basearam a série na Netflix. Vão seguir os acontecimentos que estão sendo contados lá. Além disso, o autor de The Witcher lançou 2 outros contos extras. O primeiro foi O Caminho Sem Retorno e o segundo, Algo Termina e Algo Começa. O Caminho Sem Retorno ele vai contar a história dos pais do Geralt e o conto Algo Termina e Algo Começa, ele conta a história do casamento do Geralt com a Yennefer. Esse conto ele é um conto não canônico, ou seja, ele não segue a história original do Sapkowski. Esses contos eles não serão publicados no Brasil porque o autor ele não vende mais os direitos de publicação dessas duas obras. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como começar a ler os livros de The Witcher e o porquê que existem prelúdios e contos extras na história. E o porquê que eu disse que o romance realmente ele só começa no livro 3. E dessa forma vocês vão poder se orientar melhor na hora de escolher por onde começar no livro. Mas como eu disse pra vocês, os 2 primeiros contos eles são essenciais pra gente entender a ligação entre os personagens. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, falem aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar. Quem também quiser contribuir de alguma outra forma, pode botar aí também embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo.